Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui no nosso livro 4, nosso último livro aí do ano. Fechando o nosso primeiro ano em Química aí, tá? Capítulo aqui sobre reações inorgânicas, 381. Esse capítulo aqui ele é bem tranquilo. Eu acho que talvez a parte que mais pega aí para vocês, né? Que é o que pega para a maioria dos alunos, quanto a balanceamento, tá? Mas a gente vai dar uma atençãozinha aqui legal a balanceamento, mas super tranquilo, tá? Então aqui, ó, ele começa aqui fazendo uma introdução, que não vou ler, falando sobre as reações químicas. A gente pode representar as reações químicas através de equações, tá? Então, formas de você visualizar uma reação química, através de uma mudança de uma coloração, através de odor, né? E no papel nós conseguimos, né, por escrito, observar aqui as equações químicas. Elas vão dizer pra gente como está acontecendo uma reação, tá? Então a primeira coisa que você tem que sacar aqui é que você vai separar a sua reação química antes e pós-seta, né? Antes das setas, deixa eu melhorar o foco aqui, nós teremos os reagentes, os nossos ingredientes, né? Minha mesa manchou, cara, que vacilo. Tá? Os nossos ingredientes, tá? Nossos reagentes. Do lado direito da seta teremos os produtos, né, o que será formado, tá? Então, antes da seta, reagente, pós-setas, produtos, tá? Esses meus produtos, ou esses meus reagentes, né, no caso aqui, reagente, A e B, maiúsculo, e C e D, produtos, tá? Eles podem vir aqui em vários estados físicos, tá? Então pode vir em sólido, pode vir líquido, gasoso, vapor, tá bom? Ele pode ser aquoso, né, ou seja, uma solução à base de água. Pode ser sal e água, por exemplo, açúcar e água, tá? Isso aí é um tipo de solução aquosa, tá? Então você pode ter os estados físicos aqui, tá? Essa letrinha minúscula aqui, né, são os nossos coeficientes, tá bom? Vão ser representados aí por números pra gente, tá? Então tem aqui minha equação química aqui. A gente vai entender melhor esse minúsculo aqui embaixo, no balanceamento, tá? Como é que você faz um balanceamento, né? Primeiro, balancear uma equação, você vai fazer isso aqui por tentativas, né? Quando você pega uma equação química aqui, vou pegar um exemplo aqui de uma coisa que já fiz muito com vocês, HCl, um ácido, reagindo aqui com uma base, NaOH. Aí boto a minha seta, né? Tem aqui meu reagente, vou ter meus produtos, né? A molécula vai ser quebrada no meio, ó, positivo e negativo, positivo e negativo. Aí o positivo de um aqui, ó, cola com o negativo do outro. Então eu tenho H com OH, né? Formei minha água. Tá? E aqui, esse meu positivo aqui vai colar com esse meu negativo aqui, ó. Então vai ser NaCl, tá? Fiz uma reação química, onde eu tenho ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, me produz cloreto de sódio e água. Fiz uma reação de neutralização. Tenho meus reagentes, tenho os meus produtos, tá? Aqui as proporções eu digo que é 1 para 1, né? Escrevendo aqui embaixo, sem esses riscos em cima aqui, para você visualizar bem. Não está simbolizado aqui para mim, né, esse meu coeficiente aqui, ó. Mas está subentendido. Eu tenho um mol desse cara aqui, ó. Um desse e um desse, tá? O que tem que acontecer aqui na escrita? Mesma quantidade que você tem dos elementos químicos antes da seta, você tem que ter pós-seta. Então aqui eu tenho um sódio. Do lado de cá eu tenho um sódio. Tem que estar em igualdade dos dois lados, tá vendo? Ó, aqui eu tenho um cloro, aqui eu tenho um cloro. Aqui eu tenho, ó, um hidrogênio, dois hidrogênios. Estou observando antes da seta. Então eu tenho dois hidrogênios, aqui eu tenho dois hidrogênios, ó. Aqui eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho um oxigênio. Tá tudo certinho, eu digo que está tudo balanceado. Mas nem sempre isso vai acontecer, né? Pode ocorrer disso aqui acontecer, ó. Eu expliquei isso aqui para vocês por ligações químicas, né? Mas aqui, né, o que a gente vai fazer é um pouquinho diferente. Eita, Rafael, escrevi errado. É cloreto de magnésio. Vou pegar esse hidrogênio aqui, ó. E aí a equação está assim, ó.
E aí eu vou observar antes da seta e depois da seta. Antes da seta eu tenho um magnésio. Ah, beleza, ok. Antes da seta, né, antes e pós, né, tem um magnésio aqui. Antes da seta eu tenho um cloro, ó, depois da seta eu tenho dois. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que balancear, isso está errado. Se eu produzir 2 cloros, como reagente eu tenho que ter 2 cloros. Então eu coloco um 2 na frente da molécula. Você sempre vai colocar na frente, tá bom? Então aqui, ó, 2 moléculas de ácido clorídrico, tá? Tenho 2 mols aqui. Beleza, agora eu vou ver os hidrogênios, ó. 2 hidrogênios com 2 aqui, 4. Aqui eu só tenho 2, então coloco um 2 aqui na frente. Agora eu tenho 2 oxigênios, tá vendo? E aqui eu tenho 2 oxigênios. Cara, a minha equação está balanceada. Então qual é a proporção aqui, ó? 2 para 1 para 1 para 2. Esse valor que eu estou colocando embaixo é esse da frente aqui, ó. Então, ó, 2 mols de ácido clorídrico para 1 mol de hidróxido de magnésio. Esse 1 não está aqui escrito, mas ele está subentendido, não tem nada, é 1, tá? Ó, 1 mol de cloreto de magnésio e 2 mols de água. Então eu tenho aqui essas proporções. Eu tenho que fazer esse balanceamento, tá? Então as proporções são essas. O livro, ele vem aqui com um balanceamento mais complexo quando ele vai fazer o balanceamento de equações para você. Ele não te dá algo tão simples assim, que é mais fácil da gente visualizar. Ele já te dá esse composto aqui maior. Então ele vai escrever aqui, ó, hidróxido de alumínio mais ácido sulfúrico produz um sulfato de alumínio mais água. E ele fala assim, cara, isso aqui tá balanceado? Vamos ver. Tem um alumínio, aqui eu tenho 2. Opa, já não tá. Preciso nem ver o resto, já não tá balanceado, então eu preciso balancear. Só que isso daqui já é um pouquinho maior do que a de cima. É um pouquinho mais complexo. Então ele vem aqui com algumas dicas para vocês, tá? Primeiro, atribuir coeficiente 1 à substância que apresenta maior número de átomos, tá? Então você vai pegar a substância que possui o maior número de átomos, né? Então aqui, ó, 1, aqui, ó, com 3 oxigênios, né? Dá 4, com mais 3, 7. Aqui eu tenho 2, 3, 7. Aqui eu tenho, ó, aqui já vai dar muita coisa, ó. Só de oxigênio eu já tenho 12, tá vendo? Ó, SO4 aqui, mais 3 aqui, significa que eu tenho 3 sulfatos, né? Esse 3 significa isso. Quando eu vou somar os oxigênios, ó, 4, 8, 12. Então aqui eu já tenho 12. Enxofre tem 3, ó. Ou seja, aqui dentro eu já tenho 15. 15 mais 2, 17. 17 elementos. Então eu vou ter como base esse cara aqui. Então ele está falando que eu vou atribuir coeficiente 1 a ele. Como se eu botasse 1 aqui na frente. Então eu vou começar por essa molécula. A partir dela eu vou ditar o restante. Então eu estou vendo aqui que eu tenho 2 alumínios. Tá vendo? Então quantos alumínios eu tenho que ter do lado de cá? 2. Então eu coloco um 2 aqui na frente. Lembrando que você sempre vai colocar na frente da molécula. Não embaixo, tá? Não embaixo do alumínio aqui. Na frente da molécula. Beleza, coloquei o meu 2 aqui. Quantos enxofres eu tenho aqui, ó? 3. Aqui eu tenho 1. Coloco um 3 aqui no frente da minha molécula. Ah, beleza. Por último, você vai deixar oxigênio, penúltimo oxigênio, e por último hidrogênio, tá? É o que eu aconselho você a fazer. Olhando aqui o oxigênio, ó, nesse caso aqui é até legal você fazer o inverso, porque vai ser um pouquinho mais complicado, mas ó, vamos lá. Isso aqui eu ditei 1 para ele. Aqui eu tenho 12 oxigênios, e aqui eu vou ter 6. 12 com 6 dá 18. Aqui eu já tenho 12, tá vendo? Se eu tenho 12 aqui, para 18, faltam 6. Coloquei 6 ali. Ah, beleza, então eu já tenho 6 oxigênios. Hidrogênio, aqui eu tenho, ó, 2 moléculas dessa, né? E tenho 3 desse daqui, vou ter um total de 6, tá? Então eu tenho 6 hidrogênios aqui, com 6 hidrogênios aqui, 12. Olha quantos hidrogênios eu tenho aqui agora. 12. Fiz um balanceamento. Então o que eu fiz? É por tentativa isso, né? Ele mesmo fala aqui, ó, em negrito. Tu vai pegar a molécula que possui a maior quantidade de átomos, atribui coeficiente 1 a ela. Atribui o coeficiente 1, aí você começa a ditar o restante. Então 2 alumínios, 2 alumínios. Depois eu fui para o enxofre. Vi aqui que eu tenho 3 enxofres. Coloquei um 3 na frente dessa molécula para o meu enxofre ter 3. Depois eu somei os oxigênios, né? Eu vi aqui que eu tenho 6 oxigênios aqui e 12 aqui, ou seja, eu tenho 18, né? Aqui eu tenho 12. Para 18 faltam 6, eu coloco um 6 na frente da água aqui. E aí formei meus 18 átomos de oxigênio, tá?
Aqui, ó, já ficaram 12 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho 6. E aqui eu tenho 6, 12, tá? Talvez uma observação para esse cara aqui, para você tentar enxergar, né? Pô, Fel, como é que tu tirou 12 oxigênios e 12 hidrogênios? Pensa o seguinte, aqui eu tenho uma molécula de hidróxido de alumínio. Quando eu coloco esse 2 na frente, eu passo a ter duas moléculas dessa. Então, ó, 1 mol de hidróxido de alumínio e agora eu tenho 2 mols de hidróxido de alumínio. E aí eu só vou somar esse cara aqui, ó. Oxigênio aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3, ou seja, eu vou ter 6 oxigênios. Hidrogênio aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3, eu vou ter 6 oxigênios, 6 hidrogênios, perdão, tá? Ou seja, quando eu coloco um 2 aqui, eu não precisa escrever a molécula 2 vezes, eu só coloco um 2 aqui. E aí você coloca esse 2 aqui e você multiplica, ó. Esse 3 aqui diz respeito somente à hidroxila. Então ele está vendo isso aqui só. Tá vendo? Eita, botei um 3 aqui embaixo, por que eu fiz isso? Caramba. Ah, para não botar os 2 mols aqui, né? Tá. Então, ó, ele está vendo 3 ali, tá vendo? Só que como eu botei 2 moléculas dessa, isso aqui representa uma molécula, né? Uma molécula tem, ó, OH3. Então, uma só isso aqui. E aí eu coloco uma outra. Eu estou destrinchando ainda mais, né? E aí você só vai somar. Tá? Mas a gente não precisa fazer isso tudo, esse trabalhão todo. Você só pega aqui e multiplica. Você só tem que se atentar que esse 3 aqui corresponde a esse composto inteiro. Quando eu venho aqui, ó, SO4, 3, cara, o meu oxigênio eu tenho 12, o enxofre eu tenho 3. Né? Por quê? Porque eu tenho SO4 3 vezes. Ó. Eu já expliquei isso aqui em cima, né? Tá? Então você tem que ter muito cuidado com isso aqui para fazer o seu balanceamento, beleza? Bom, passando o balanceamento aí, vai ficar super tranquilo, tá? Balanceamento também é tranquilo, mas é prática, né? Com o tempo você vai pegando. Classificação das reações, tá? E muito simples também. Posso ter primeiro aqui síntese ou adição. Síntese ou adição, eu tenho a junção dos caras. Então eu vou ter um composto A e B que vai me formar um só, AB, tá? Então eu tenho aqui, ó, hidrogênio com flúor, HF, formei um composto só, tá vendo? Juntei flúor e hidrogênio. H2, né? Gás hidrogênio com enxofre, cara, esse cara aqui, ácido sulfídrico, tá bom? Carbono com O2, dióxido de carbono. Ó, tranquilo, tenho 2 elementos aqui distintos, separados, 2 elementos químicos separados e passo a juntá-los, né? Tem um processo de síntese ou adição. Tá? Análise ou decomposição é o inverso. Então você vai ter o seu composto ali e ele vai se desmembrar em 2. Tá bom? Então tem um processo de decomposição aqui. Tá? Ó, aqui os outros exemplos, tá? Ele vai falando aí de pirólise, fotólise, eletrólise, tá? Que são processos químicos. Tá? Mas não importa, todos eles são decomposições, estão se decompondo, né? Então você pega aqui, ó, carbonato de cálcio, tá vendo? Ele forma um óxido de cálcio e CO2. Cara, eu tinha um cara só e agora eu tenho 2. 2 elementos diferentes, 2 produtos distintos, tá? Simples troca. Eu tenho simples troca quando eu tenho um carinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui o exemplo, ó. Tá vendo o ferro? Ele vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai sair. Então vai ser ferro com cloro, ó, ferro com cloro. E o hidrogênio sai. Ou seja, o ferro entrou no lugar do hidrogênio. Eu tenho uma simples troca. Por que simples troca? Porque eu só tenho um elemento. Isso vai acontecer também com dupla troca. Ó, cloro, cloreto de sódio e nitrato de prata. Percebe comigo que a prata e o sódio eles trocam de lugar, né? Então a prata passa a se ligar ao cloro, ó, prata passa a se ligar ao cloro, deixa eu apontar com lápis aqui. Prata passa a se ligar ao cloro e o sódio passa a se ligar ao nitrato. Ó, sódio se ligando a nitrato. Então eu troquei todo mundo de lugar, eu tenho dupla troca. Enquanto aqui eu tenho uma simples troca, tá? E como você vai saber? Vai ser qualquer cara que vai deslocar o outro? Não, porque nem tudo reage com tudo, né? Meu lápis aqui não está reagindo com o livro, né? Por quê? Porque não é de qualquer maneira que você vai ter as reações químicas, tá? Para essa questão de simples troca ou dupla troca acontecer, você vai precisar de um esqueminha aqui, tá? E aí você tem esse esquema aqui embaixo, tá? Quando a gente for falar dos metais, né? Você tem que entender, ó, que metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles deslocam esse pessoal aqui, ó, os metais comuns, tá? Alumínio, zinco, cromo, tá? Que desloca, por sua vez, o hidrogênio. O hidrogênio que, por sua vez, desloca essa galera aqui, cobre, mercúrio, prata, ouro.
Cara, então os caras da frente, eles vão deslocando os de trás. Logo, o inverso não acontece, não ocorre. Essa galera aqui, esse grupo não consegue deslocar hidrogênio. Hidrogênio não consegue deslocar esse grupo. E esse grupo não consegue deslocar o alcalino. Então, esse pessoal, quanto mais à frente, mais ele desloca. Então você vai ver, ó, o ferro ele está aqui, ó. Ele está à frente do hidrogênio. Então ele desloca hidrogênio. Então, beleza, quando você tiver o ferro, que é um cátion, com o hidrogênio, que é um cátion, o ferro vai conseguir deslocar o hidrogênio segundo a nossa tabelinha de reatividade. Tá? Agora, quando você pega, por exemplo, ó, essa aqui, ó, o cobre, ele desloca zinco. Quero ter uma simples troca. Não sei, vamos dar uma olhada. O cobre está aqui, ó. E o zinco, ele está aqui. O zinco desloca cobre, mas cobre não desloca zinco. O zinco desloca o cobre, tá bom? Então aqui, ó, não há reação. Tá? Agora, se for o inverso, se for o zinco querendo deslocar o cobre, beleza, ele vai conseguir, né? Repara que o carinha que está na última fileira aqui, ó, no último lugarzinho da fila, é o AU, que é o ouro. O ouro não desloca ninguém, ele não reage com ninguém. Por isso que ele é tão valioso, por isso que ele dura tanto. Ele não vai reagir com os outros elementos, tá? Se ele estiver dentro de um composto, beleza, outro cara pode reagir com ele, pode tirar ele dali, mas ele mesmo não vai conseguir deslocar ninguém. Então você não vai ter um composto com ouro, tá? Ele não vai reagir com ninguém. O seu anel aí de ouro, aliança, não sei. Aliança não, que vocês são muito novos, né? Mas um cordão de ouro, por exemplo, ele não vai reagir, ele não vai deslocar um outro elemento para formar um composto no cordão. Por isso que ele vai durar, tá bom? Por isso que ele é tão valioso, tá? Porque ele não vai deslocar ninguém. Então, aqui, eu já vi aqui os meus metais aqui, minha ordem de preferência ao deslocamento, tá? Para ter simples troca. Ou se eu quiser fazer uma dupla troca aí, tá? Preciso disso aqui. Né? Isso aqui são os cátions, né? São os meus metais, são cátions. Então eu estou deslocando quem é positivo, tá vendo? Ó, o zinco, ele é 2+, aqui, ele é positivo. O cobre, ele é positivo, né? Mas eu estou vendo que ele não vai deslocar o zinco, tá? Quando for a galera dos ânions, né? Que são os ametais, eu vou obedecer o Von-Klebrisk pH, onde o flúor vai deslocar com mais facilidade e o carbono não, né? Ele nem botou o pH aqui, né? Von-Klebrisk pH, faltou isso aqui, tá? Então o flúor vai deslocar, né? Já esse cara aqui, do última fileira, não. Então quando você pega o cloro aqui, ele vai deslocar o sódio, beleza, né? Porque ele é um metal aqui, então esse cara ele vai... Perdão, cara, eita, falei besteira. É o cloro com bromo, tá? Vou pegar o cloro, ó. O cloro é mais eletronegativo que o bromo, então o cloro desloca bromo. Então, ó, o cloro deslocou o bromo saiu fora. Tá? Agora, quando eu quero fazer bromo deslocando cloro, ó, bromo desloca o cloro? Não, o cloro desloca o bromo. Ele é mais reativo que esse. Esse é menos reativo que esse, tá? Menos eletronegativo. Então isso aqui não ocorre, tá? Para dupla troca, mesma coisa, tá bom? Então, ó, vamos só dando uma recapitulada, tá? Eu tenho síntese total ou adição, onde eu vou juntar os caras. Eu tenho uma síntese parcial aqui que ele vai falando para você, mas a questão toda aqui é a síntese, tá? Que é a adição, tá? Reação de análise ou decomposição, então tem um cara aqui, ó, que vai se desmembrar em 2, tá? Eu posso ter uma simples troca, vou depender muito da minha tabelinha de reatividade, posso ter uma simples troca ou posso ter dupla troca. Lembrando aqui que na simples troca eu posso trocar cátions, né, que são os pessoais positivos ali, que vão ficar, os pessoais, ó, os elementos positivos que ficam na frente da molécula, tá? Ou posso trocar os ânions, tá bom? E aí eu vou usar o meu Von-Klebrisk pH. Posso ter aqui minha dupla troca, onde todo mundo vai trocar de posição aí. Ele fala aqui de uma reação de precipitação, né? Que é quando você tem o contato dos caras, eles têm uma reação química, e aí eles tendem a se precipitar, eles tendem a se solidificar, tá bom? Essa é a nossa precipitação. Ele vem com algumas outras coisinhas aqui, né? Ele fala um pouquinho de volatilidade dos reagentes, tá? Reação com produtos menos ionizados. Mas isso daqui que eu falei para vocês já é o essencial para a gente conseguir desenrolar as questões aí do livro, tá? Então se atentem aí a tipos de reação química, moleza, tá? Só tem que prestar atenção em reatividade. E isso aqui é muito importante. Balanceamento químico é muito importante, tá bom? Até quando a gente for entrar lá em estequiometria, você vai usar isso aqui. Então, pega esse esquema aqui. Tamo junto. Abraços.